Olá! Vou começar agora a apresentação do nosso trabalho de anatomia, que tem como tema sexo e idade e sua influência sobre a anatomia da aorta abdominal e seus ramos. Nosso grupo ele é composto pela Agnes Rocha, Amanda Vitória, Fernanda Godoy, Lara Souza, eu, Rafaela Gasoli e a Roma. Na introdução, temos que o artigo destaca métodos não invasivos para estudar o sistema circulatório e enfatiza que essas alterações afetam homens e mulheres de formas diferentes. Contudo, ainda há muito a ser pesquisado sobre a influência da idade e do sexo nessas mudanças arteriais. O artigo ele tem como objetivo determinar os padrões anatômicos mais frequentes da aorta abdominal e seus ramos e a influência do sexo e da idade dos pacientes sobre esses padrões. De métodos, foram utilizados pacientes de 20 a 70 anos por meio de tomografias computadorizadas com contraste, realizadas entre os anos de 2015 e 2018. A pesquisa incluiu homens e mulheres, excluindo aqueles com condições que alterassem a forma das artérias, como aneurismas e tumores. Foi utilizado um tomógrafo de alta precisão e um software específico. Os pesquisadores mediram e compararam as artérias em diferentes faixas etárias e entre os sexos. Como resultado, obtivemos 157 tomografias, 69 de homens e 88 de mulheres. Sobre a artéria mesentérica superior, o ângulo foi semelhante entre homens e mulheres de todas as faixas etárias, exceto entre 61 e 70 anos, onde os homens mais velhos apresentaram ângulos 26 graus maiores. Já entre artérias renais, a artéria renal direita, mulheres jovens apresentaram uma maior angulação. Em idoso, homens também tiveram uma maior angulação. Na artéria renal esquerda, não obtivemos mudanças significativas com a idade, mas homens mais velhos tiveram maior angulação que mulheres da mesma idade. Bem, eu, Agnes, vou dar continuidade agora à apresentação dos resultados, que a Rafa já começou. Então, dando sequência, a artéria ilíaca comum, ela tende a ser mais calibrosa em homens, especialmente do lado direito, exceto entre os jovens, onde o diâmetro é praticamente igual entre os sexos. No lado esquerdo, homens apresentam maior calibre entre os 20 a 60 anos. Agora falando um pouquinho do ângulo de bifurcação da aorta. Nas mulheres, o ângulo médio manteve-se em torno de 44 graus, enquanto em homens, esse ângulo variou de 45 a 48 graus dos 20 aos 30 anos e de 50 a 85 graus dos 61 aos 70 anos. Sobre o diâmetro médio da aorta abdominal, ambos os sexos apresentaram um aumento significativo do diâmetro com a idade, sendo ele sempre maior nos homens. Agora, sobre a taxa de dilatação, essa taxa foi significativamente maior nos homens, exceto no segmento proximal ao tronco encefálico. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre a discussão e as conclusões tiradas a partir dessa pesquisa feita. Primeiramente, vamos falar sobre um pouquinho do envelhecimento arterial, que foi um dos fatores apresentados na pesquisa. O envelhecimento, então, ele é um processo dinâmico e individual, influenciado por fatores biológicos, psíquicos e sociais, além de fatores de risco como hipertensão e genética, o que vai resultar em uma heterogeneidade na população idosa. A aorta e outras artérias calibrosas tornam-se dilatadas, alongadas e tortuosas com o tempo, especialmente na aorta abdominal. Agora, falando um pouquinho sobre as diferenças dos sexos, os homens apresentam uma maior dilatação arterial, especialmente na aorta abdominal. A aorta ilíaca comum direita e a aorta mesentérica superior, elas mostraram uma mudança significativa no seu ângulo. Já as mulheres têm menor predisposição a alterações arteriais devido ao estrogênio, que aumenta a biodisponibilidade de dióxido nítrico. Como eu já falei, a artéria ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda têm diâmetros maiores em homens, o que pode explicar a maior ocorrência de aneurismas nesses pacientes. Agora falando um pouquinho sobre aplicações desse conhecimento na nossa profissão no geral da área da saúde. Esse conhecimento da variação anatômica entre idade e sexo é crucial para o planejamento e personalização de procedimentos médicos. A tecnologia médica deve acompanhar essas variações, criando materiais adaptados às características de cada paciente. Os procedimentos, como cateterismo seletivo na artéria renal esquerda, terão desempenho diferentes em homens e mulheres de 68 anos devido às divergências na angulação arterial.
Os profissionais devem entender as mudanças na anatomia arterial com a idade para otimizar técnicas, escolher o acesso ideal e ajudar dispositivos endovasculares. Isso pode prevenir lesões e melhorar os resultados dos procedimentos. Bem, esse foi o nosso trabalho, aqui estão as referências, espero que vocês tenham entendido tudo.